Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros dias pós-parto. Primeiro 10 dias, né, Fran? Primeiros 10 dias. Primeiro, aquela arrancada. O bebê nasceu isso. e a gente está dando arrancada aqui, a largada, os primeiros 10 dias. Então, passe o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos 2 médicos e uma enfermeira. O médico Alberto, a médica Luísa e a enfermeira Raquel. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar nossa conversa. Eu vou chamar a Luísa para o nosso bate-papo. Tá bom, Luísa? Conta para nós, Luísa, o que a gente pode esperar daqueles primeiros momentos? A gente vamos falar aqui dos 10 dias de cuidado do pós-parto, mas a Luísa vai falar especificamente sobre os primeiros momentos ali. Nasceu o bebê, ainda estão no hospital, o que a gente espera desse momento? Então, eu sempre falo, a primeira coisa, quando a mãe vai para a maternidade, é ela saber os direitos dela, que ela tem direito a ter um acompanhante da sua escolha no momento do parto. Porque isso, tanto para o parto quanto para o período pós-parto, é super importante, faz toda a diferença. A gente vê que quando a mãe está bem entrosada com o acompanhante, isso flui super bem, assim. E entender que, em condições em que a mãe esteja bem e o nenê esteja bem, é direito tanto da mãe quanto do nenê a hora dourada, que nada mais é que o nenê ficar em contato pele a pele com a mãe nessa primeira hora de vida. Essa hora dourada ela é super importante, tanto para a formação do vínculo, quanto para a questão do aleitamento materno, quanto para a transmissão da flora da mãe para o nenê. E é um momento super importante, a gente não pode adiantar os cuidados do nenê, né? Então, esses cuidados, estando tudo bem, devem ser postergados por pelo menos 1 hora para que a gente consiga estabelecer esse melhor vínculo entre os dois. Quando você diz que a gente não pode adiantar os cuidados ao bebê, você está falando do que especificamente? Por exemplo, muitas mães na hora que nascem perguntam assim, qual foi o peso? Não sei qual foi o peso, aí eu sempre respondo. Saber. Exatamente. Tá. Daqui a 1 hora a gente vai pegar, vai medir, vai pesar. E isso pode ser feito depois. Agora, o mais importante é que eles tenham aquele momento entre eles. Além disso, pesar, fazer as medidas, fazer a aplicação de alguma vacina, Sim. vitamina. Sim, a gente sempre faz um colírio para prevenir conjuntivite e a vitamina K, que previne hemorragias, que são os sangramentos. E conforme a rotina do hospital, tem as vacinas do nascimento, que às vezes são aplicadas na sala de parto e às vezes são aplicadas um pouco após, mas ainda intra-hospitalar, que é a BCG, para prevenir a tuberculose, e a hepatite B, para prevenir a hepatite. Tudo isso pode esperar. Tudo isso pode esperar e tudo isso pode ser feito da forma mais respeitosa. Então, o nenê pode fazer essas aplicações estando mamando, para se sentir mais confortável. Quando a gente for pesar, medir, pode e deve ser feito na presença do acompanhante. A mãe não consegue ali se mobilizar nessa primeira hora, mas a gente sempre chama o acompanhante para ir, tirar foto, curtir esse momento também. Porque a primeira hora é muito da mãe e do nenê. Mas depois, nesses cuidados, o acompanhante pode estar presente também para ele ter esse contato com o nenê e acompanhar de pertinho tudo que estão fazendo. A gente observa também a disposição da mãe, né, Luísa? Assim, a depender do trabalho de parto, de como a coisa transcorreu, é possível que ela esteja exausta. Sim, eu sempre digo, a gente tem que respeitar muito o momento da mãe. Eu sempre digo, eu sou super a favor da hora dourada, eu sou super a favor do pele a pele, mas tem mãe que diz assim, pode segurar um pouquinho e a gente pode fazer esse pele a pele no pai, a gente pode aguardar um pouquinho. O importante é que aquele nenê se sinta acolhido, nascer deve ser difícil, então que ele se sinta abraçado, acolhido. Pode ser com uma mãe, pode ser com um acompanhante, dentro das possibilidades de quem estiver bem naquele momento. O bebê precisa de contato humano, Exatamente. né? Então alguém que possa fazer isso por ele. Bem, daí, né, o bebê nasceu, tivemos aí um trabalho de parto, né, seja ele vaginal ou cesárea, e a gente tem que pensar na mãe, né, desses cuidados que vão acontecer logo após. Então, Alberto, queria que tu nos contasse um pouquinho sobre esses cuidados com a mãe, né, após esse período aí, tanto no hospital quanto em casa.
Sim, os cuidados com a mãe são desde o momento do nascimento, na hora dourada, como você falou, respeitar o tempo dela, respeitar a exaustão dela. Mas, genericamente, poderia dizer que a mãe precisa repousar, é claro, para recuperar as forças, ser bem alimentada, ser bem hidratada, sempre lembrando que ela pode ter um grau de sangramento, seja o parto vaginal ou cesárea, algum grau de sangramento ela vai ter, mais ou menos, então não é para se preocupar com o sangramento em si. E, logo depois da amamentação, que ela já amamentou, certamente amamentou ainda dentro do hospital, os cuidados com o mamilo, para manter o mamilo bem hidratado. Tem pessoas que usam até produtos para manter o mamilo cuidado, porque a criança acaba machucando. Isso até tem mais interesse mais depois do hospital, mas também desde já tem que cuidar. E analgesia, remédio para dor, sempre lembrar que o parto vaginal é mais natural, dá menos dor. A mãe sai do hospital mais cedo, recupera as forças, né, mais ligeiro, e volta à normalidade, volta a poder cuidar desse bebê com mais tranquilidade. Então, até a mobilidade, né, os cuidados com ela própria e com o bebê ficam mais fáceis no parto. Claro. Existem situações em que o parto cesáreo segura no hospital por um dia ou até por 2 dias. E o parto vaginal, geralmente nas primeiras 12 horas, ou até no máximo, no dia seguinte, ela já vai para casa e recupera suas forças em casa, sem contato com o hospital. Nesse momento também, né, como tu falaste, a hidratação é importante, a alimentação, né, os cuidados com o que comer nesse período, né, da amamentação, tudo isso vai ser orientado também, Sim, né? você faz orientações do tempo que ela está no hospital, né, esses primeiros 10 dias, também em casa, ou no primeiro retorno também. Alberto, eu lembrei agora de uma complicação, não é complicação, mas é esperado. Mas se a mulher passa por uma cirurgia para cesariana, que é uma cirurgia de médio porte, que envolve, claro, maior risco, tanto para ela quanto o bebê, a gente sabe, a literatura nos mostra isso também, ela precisa ter tomado uma anestesia. Né? Qual é a mais comum? Anestesia? Anestesia raquidiana. Raquidiana. Isso. E daí, no pós-parto imediato, enquanto ela está no hospital, tem uma questão de cefaleia, não tem? De não poder levantar. Tem que permanecer um tempo mais na posição horizontal. Exato. A cefaleia ocorre porque a raque, dependendo do diâmetro da agulha que é utilizada, ou se faz mais de uma punção, pode vazar um pouco do líquido cefalorraquidiano. Por isso que ela necessita ficar em repouso para cicatrizar aquele furinho. Para não aumentar o vazamento, porque senão ela tem essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça que ela até é resistente a analgésico comum, tem que usar bastante analgésico. E a cura dessa dor é o repouso mesmo. É o repouso. O repouso na posição horizontal. O que eu pensei agora é que muitas vezes quando se agenda uma cesariana, né, por voluntariamente, assim, né, que não é recomendado, mas acontece com muita frequência aqui no Brasil, nós somos recordistas em cesariana, né? Ainda acontece muito. Mas muitas vezes a mulher não é advertida de todas essas coisas, né? Assim, no pré. Assim, da questão da anestesia, da possível cefaleia, dos cuidados mais... Eu posso te dizer que nos últimos tempos eu acho até o contrário. Está mais orientado. Quem faz a visita anestésica pré-cesariana é orientada pelo anestesista, sim. Como em qualquer cirurgia que é feita com anestesia por RAC, sempre a visita pré-cirurgia é esclarecedora para esse tipo de coisa. E o termo de esclarecimento é assinado com consciência desse fato. Consta naquelas letrinhas que têm que ser lidas antes de assinar. Explicadas para a pessoa. Não é uma coisa muito recente a consulta pré-anestésica nas cirurgias eletivas. Isso é recente, que o paciente que vai se submeter a uma cirurgia, ou a gestante que vai fazer uma cesárea programada, passa por uma conversa com o anestesista invariavelmente antes da cirurgia. E sabe que eu fiquei pensando, né, de todas essas situações, como é importante uma rede de apoio quando ela chegar em casa, né? Porque vai estar com dificuldade de locomoção, vai ter que ter alguém para auxiliar no preparo da alimentação, até de trazer um copo d'água, né, enquanto ela estiver amamentando. Então, a rede de apoio, acho que nesse momento também é bem importante. Essa é a função principal do marido, do pai da criança e também da família, geralmente da mãe dela ou da mãe do marido também. Todo o entorno vai girar em torno dela e do bebê. Mas não podemos esquecer dela e tratar só do bebê. Exatamente. Essa mulher também que fez uma cirurgia, ela está em jejum. Necessariamente, ela passou por um jejum e no pós-cirúrgico imediato ela não pode se alimentar. Tem um tempo aí também, né? Para que ela possa se alimentar novamente. Esse tempo está cada vez mais curto. Tem trabalhos novos que mostram que até 3 horas seria
Tanto horas. de jejum pré-cirurgia, quanto de alimentação no pós-operatório. Pré-cirurgia só 3 horas? Sim, tem trabalhos novos mostrando isso. Isso é novo para mim, porque para mim era 8. 6, tá. Eu fiz 8. Mas o anestesista dá uma força, porque na hora que ele vai fazer a hack, ele sempre pega um acesso venoso, que é para fazer as medicações que precisar, e sempre faz correr um soro para repor o tempo que ela ficou em jejum. Então, você faz sempre 1 litro, 1,5 litro de soro. Você que está nos escutando, você sabia disso? Que aquele sorinho que pinga ali antes da anestesia também tem essa função? Eu não sabia, para mim isso é uma novidade. É uma hidratação venosa. É uma hidratação. Venosa. Mas eu achei que a função fosse exclusiva, assim, medicamentosa mesmo. Não, mas é hidratar também. Sim. Protege essa mulher e hidrata um pouquinho em função desse jejum que ela fez. Agora, jejum de 3 horas é uma maravilha, né? Para mim, eu que sou esfomeada, assim, ficar em jejum é complicado, me parece cirúrgico. Tem trabalhos brasileiros até recentes. No exterior, então, muito mais ainda. Boa notícia. Boas novas, né, Alberto? Muito bom. Temos que evoluir. Temos que evoluir. Falamos da mãe nesse pós-parto aí nos primeiros dias. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o bebê. Raquel, conta para nós. Quais são os cuidados que nós temos que ter com o bebê recém-nascido? Que é necessário a gente pensar, atentar. Qual o prazo que a gente não pode perder, Raquel, com esse bebê nos primeiros dias depois que ele nascer? Então, o bebê, quando nasce, ele estava lá no útero da mãe, bem feliz e bem faceiro, tinha tudo o que precisava. No momento que ele nasce, é necessário que se façam alguns testes, né? Uns já são feitos no hospital mesmo. O teste do olhinho, do coraçãozinho, da orelhinha, que quando não são feitos no hospital, ele já sai com esses testezinhos marcados. Mas tem um teste em especial de suma importância. De tão importante que ele tem um dia nacional de comemoração, um dia reservado para ele, como se fosse o dia de aniversário, que é o teste do pezinho. O teste do pezinho, teste do pezinho, já diz o nome, né? Ele é realizado no pezinho. Esse teste, ele foi trazido para o Brasil pela APAE, na década de 70, para diagnosticar principalmente a fenilcetonúria. Ele é um teste obrigatório, gratuito, né? Feito pelo SUS, pode também ser feito nas clínicas particulares. E por que é que ele é tão importante? Porque ele detecta doenças raras, são doenças raras, mas doenças que devem ser detectadas, quanto antes detectadas, leva a um tratamento precoce e pode prevenir vidas, pode salvar vidas, né? Então, assim, as doenças que principalmente são detectadas hoje pelo SUS, o teste do pezinho tem uma versão simples e tem uma versão ampliada. Essa versão ampliada, ela é feita mais nas clínicas particulares. Mas o teste que é feito pelo SUS, ele é tão bom quanto, que previne principalmente hoje a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística, a anemia falciforme, hiperplasia adrenal e a deficiência de biotinidase. Então, ele é tão especial que tem um dia para se comemorar ou para ser lembrado, digamos assim. Então, e essas são doenças, eu suponho, de difícil detecção. Quer dizer, é pelo sangue do bebê que a gente detecta. De outras maneiras, levaria-se muito mais tempo até que apareçam os primeiros sintomas, é isso? Exatamente isso. Elas devem ser detectadas, tem uma data, é do 3º ao 5º dia, que deve ser, porque é nessa faixa de dias ali, que é mais fácil de detectar. Nunca antes, porque aí pode ter os hormônios da mãe, da placenta, e depois até no máximo 30 dias. Então, nesses dias, E possibilita o tratamento mais precocemente possível, para modificar a evolução dessa doença. Claro. É um teste de detecção, não é de tratamento. Ele detecta algo que, se não fosse feito esse teste, apareceria só muito mais tarde e com os prejuízos já também, né, mais difíceis de serem contornados. Mais difícil de serem tratados, né? E o 3º dia também é importante lembrar, porque aí o bebê já se alimentou, porque para algumas doenças, né, o bebê tem que ter passado por algum tipo de alimentação, ou leite materno, né, de preferência, né, ou alguma outra forma de fórmula infantil ou leite de vaca. E durante o teste do pezinho até é recomendado que o bebê esteja sendo amamentado pela mãe, porque ele está mais calmo, ele está mais tranquilo, então é mais fácil até da gente fazer a coleta. Olha que interessante, a Luísa falou antes sobre a aplicação das vacinas ali no pós-parto.
imediato. Agora a Raquel está falando do teste do pezinho. E ambas falaram sobre a importância do bebê estar sendo amamentado enquanto faz isso. A gente sabe hoje que a sucção, né, e a glicose que o bebê recebe ali quando é amamentado tem efeito analgésico, né? Exatamente isso. Então, é muito importante que as equipes que fazem a vacinação possam também permitir a amamentação, mesmo um bebê mais crescido. Permitir e orientar que a mãe pode e deve amamentar, que não tem problema nenhum de como vou pegar, posso amamentar, não posso, ele vai chorar, não vai chorar. Muito importante orientar que pode que o bebê chore, pode que não. Pode que a gente tenha que fazer. O teste do pezinho tem este nome, por quê? Porque ele é feito nas laterais do pezinho. Por que é feito no pezinho? Porque é mais fácil da gente conseguir aquela gotinha de sangue, né? Pela capilaridade. Então, por isso que é teste do pezinho. Mas pode ser feito, sim. Nas clínicas particulares fazem por coleta de sangue. Outras formas de coleta. E também a gente lembrar que as crianças que nasceram prematuras ou as mães que foram expostas ao uso de corticoide pelo trabalho de parto prematuro precisam fazer o reteste do teste do pezinho. Então, pelo uso de corticoide, pode vir alterado esse teste. E aí as mães já são orientadas que entre o 15º e o 28º dia de vida deve ser novamente coletado esse teste do pezinho. Nas UTIs isso é uma rotina já, mas alguns nenês são prematuros, mas conseguem dar alta antes dos 15 dias, então sempre lembrar que ele vai ter que recoletar esse exame, caso a mãe fez uso de corticoide, ou se vier alterado, o sistema do SUS ele é super ágil, assim, eles entram em contato com o serviço de saúde, entram em contato com a mãe, com os familiares, para fazer uma recoleta, se necessário. Luísa, sendo repetitivo, só para deixar claro, todo prematuro tem que fazer 2 vezes, então. Não todo prematuro. Os prematuros, por exemplo, a mãe entrou em trabalho de parto, nasceu o neném, mas ela não fez corticoide, entendi. Não precisa. Mas as mães que fizeram corticoide, aí precisa, porque o que vai alterar não é a prematuridade, é o uso desse corticoide, que seria para ajudar na maturação, né, a melhor formação do pulmãozinho do neném prematuro. O uso de alguma outra substância também levaria a essa conduta ou não? Não, só o uso de corticoide. Então é importante que as mamães de prematuros perguntem se usaram ou não corticoide. Pois é, fiquei pensando nisso, Claro, né? Mas como saber? Não vai ter uma carteirinha, usou corticoide. Então, a mamãe dos prematuros deve descobrir se ela usou corticoide antes do parto. Na verdade, quando a gente vai no posto de saúde para fazer, vem de Porto Alegre, né, que é o centro de triagem referência para a nossa cidade, acredito que para o estado também, vem um cartãozinho. E nesse cartãozinho tem as perguntas, e entre elas foi feito o corticoide? A gente pergunta sempre para a mãe se foi feito. Se foi feito, a gente já deixa agendado para daqui a 15 dias a próxima coleta. Daí as mamães, mas o que é corticoide? Daí a gente diz, corticoide é aquela injeção que tu fez para amadurecer o pulmãozinho da bebê. Se tu pergunta corticoide, às vezes elas não lembram, não sabem. Mas tu fez uma injeçãozinha no braço para amadurecer o pulmãozinho? Fiz, essa eu fiz. Então, daí a gente já deixa agendado a próxima coleta. Ótimo, excelente. E existe uma nova legislação de 2021 para ampliar o número de doenças detectadas no teste do pezinho, que hoje são 6 e vão passar a ser mais de 50. Que maravilha. Pelo SUS. Notícia boa, SUS. Né? O nosso sistema de saúde é incrível, né? O nosso sistema de saúde aqui é realmente motivo de orgulho e a gente entende que tantos pesquisadores e pessoas que trabalham em serviços públicos de outros países vêm até o Brasil para conhecer como funciona o cuidado ao bebê, especialmente, todo o sistema de vacinação funciona muito bem. Muito bom. É isso. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os temas e convidados que gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_jbenedetti. O do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer o nosso bate-papo. Até a próxima. Obrigada e até. Obrigado.